Fala galera, aqui quem fala é o Bruce e hoje venho falar com vocês aqui num bate-papo, deixei uma gameplay passando aí de fundo, sobre Starfield. Starfield, que é um jogo que saiu recente e eu estava animado para jogar. Então, só para dar um contexto, eu não acompanho mais os lançamentos de games no sentido de não ver trailers, nem aqueles teasers, porque, sei lá, eu parei de fazer isso até com filmes. Acaba que sempre os trailers nunca são igual aos jogos. Nunca. Os gráficos são incríveis, aí quando você pega o jogo, você se decepciona porque não é igual. Raras vezes é igual. Mas enfim, só para dar um contexto, umas 2 semanas antes do jogo lançar, eu vi um trailer e achei legal, achei maneiro. Falei, puxa, um jogo espacial, é, já me remeteu a Mass Effect, que inclusive é o primeiro vídeo aqui do canal. E eu já vou explicar o porquê que eu comecei a revisitar a franquia Mass Effect. Então, vi o jogo, fiquei interessado e antes de eu começar a jogar, eu vi alguns YouTubers streaming jogando. E eu fiquei intrigado com a análise que eles fizeram, inicial, com as reclamações. Eu falei, poxa, não é possível, né? Vou jogar mesmo assim. Enfim, vou testar o jogo, pelo menos. Não pode ser esse nível. Alguns falaram bem, obviamente, e outros criticaram bastante. Então, eu vim aqui trazer a minha análise, minha impressão do que eu tive jogando Starfield. E o porquê que eu parei de jogar, eu dropei o jogo. Então eu separei entre pontos positivos e pontos negativos, para o vídeo ficar até mais organizado. Bom, pontos positivos do game, do jogo. Os gráficos são muito bons, eles não são excepcionais, são ok, eles são bons. As texturas são legais, os efeitos de iluminação, isso eu tenho que dizer que são realmente muito bons. Tem algumas coisas bizarras, como a vegetação, eu não entendo como pôde ser tão ruim. A vegetação não tem salvação. Mas os gráficos, num apanhado geral, sim, eles são muito bons. É, Não tenho nenhum problema com a modelagem do rosto dos personagens. Muitas pessoas reclamaram do rosto dos personagens e são rostos bem feitos. O problema é a modelagem, é como não chega a ser modelagem, mas a maneira como o rosto dos personagens se movimenta. Não acredito que teve um motion capture ali. E é muito estranho porque até jogos que não têm motion capture conseguem fazer algo melhor do que o Starfield fez. Tá no nível assim. Mass Effect 1, inclusive. Mass Effect 1, que é um jogo que saiu lá no 360, lá na época, né, do PS3 360, muitos anos atrás. E naquela época, ok, era incrível. Por mais que você olhasse e visse que os personagens não tinham expressão, quase todos os jogos na época tava meio que nesse nível. E você imagina que vai evoluir. Na época você ia lá, ok, né? Os gráficos estão ok, a história é muito boa e todo o resto do jogo supera algumas limitações que o jogo tinha já naquela época. Só que em 2023 você vê algo desse tipo, pesa muito. Por mais que o jogo, como eu falei, eu não zerei o jogo, mas por mais que ele possa ter uma história incrível, no ano que nós estamos, isso já é algo que tem um impacto muito grande, porque assim como eu, pode fazer muitas pessoas desistirem de jogar o game. Outra coisa que eu gostei de Starfield foi as texturas. As texturas são bem feitas. A ambientação, se é que eu posso contar isso como ponto positivo, mas a ambientação muito feita, muito bem feita. Os planetas, o espaço, a nave do personagem. Esse tipo de coisa é bacana, é legal. Só que chegando agora para os pontos negativos, que superaram os pontos positivos. E geralmente, isso é minha opinião, tá, pessoal? Quando tem mais pontos negativos do que positivos num game, me faz, obviamente, querer dropar o jogo. Eu não vejo sentido de continuar. E vocês estão vendo que tá passando aí de fundo
uma gameplay de Final Fantasy VII Remake. E, bom, é exatamente isso que eu vou falar agora. O jogo ele não tem alma. Os NPCs, os personagens, até os seus companions, os personagens principais que envolvem ali ao redor do jogador que é você, o seu personagem, são personagens supérfluos. Se qualquer um deles morrer, acontecer qualquer coisa, você não se importa, não vai fazer a mínima diferença. E por que eu tô falando de Final Fantasy VII? Final Fantasy VII, que tá passando aí no fundo, tem gráficos ok, não são excepcionais, mas os personagens desse jogo é assim uma lição para muita empresa, inclusive a Bethesda no Starfield. Porque com 1 hora de jogo eu já estava fascinado por aqueles personagens. O próprio Cloud, que é o personagem principal que você controla a maioria das vezes, ele fala muito pouco. Ele é aquele cara meio marrento, ele só responde tipo sim, não, só quero saber do meu dinheiro, coisas assim. Mas com essa personalidade simples, poucas palavras, você fica intrigado. Quem é esse cara? Ele é um ex-soldado? Por que ele saiu do exército? Será que ele tá traumatizado? E você vê que ele tem umas lembranças do passado. Ou seja, eles fizeram ali personagens que, até personagens simples, como o Cloud, eles fizeram de um jeito que te deixa engajado. Você quer saber mais sobre eles. Você se importa com todos eles. Você não quer ver nenhum deles ferido, machucado. E isso é muito legal. Quando um deles entra na sua equipe, você fica contente. Você fala que legal, o cara tá comigo aqui agora, né? Vou poder jogar e tal. E no Starfield, obviamente, isso não acontece. E deveria acontecer, porque é um RPG de mundo aberto e, né, não acontece. Muito lamentável. Os bugs nem me incomodaram tanto. Até concordo com o que muita gente falou. Os bugs são engraçados. Contanto que não atrapalhe save, esse tipo de coisa. O personagem, por algum motivo, ele não tem peso. Ele ele flutua pelo aquele espaço. Vocês já usaram o Google Earth ou o Google Street View? É tipo aquilo, é você flutuando na rua, olhando o ambiente. Starfield tem a mesma sensação. Não é como Gears of War, que você sente o peso do andar do personagem, um Red Dead Redemption, ou até mesmo o GTA, que você sente o personagem que você está controlando. Em Starfield parece que você está controlando um vento, uma câmera que está flutuando por aquele mundo tridimensional que eles criaram. Isso, puxa, acaba com a experiência, porque você sente que você, entre aspas, né, obviamente, você não está ali, você não está controlando um personagem daquele mundo. Parece que você é só uma câmera que está andando e vendo as coisas e interagindo com aquele ambiente. Enfim. O fato do personagem não abrir as portas, toda aquela coisa Skyrim de ser, de você chegar e loading pra tudo, até não me incomodou muito. Não me incomodou muito, eu confesso. Essa é a minha opinião. Muita gente se incomodou com isso. Eu não me incomodei muito. Ah, não tem uma animação, né? Do personagem abrindo a porta. Poderia ter? Poderia. Não me incomodou muito. Mas o que incomoda mesmo é o fato de ser um mundo aberto, mas não ser. Você tem a sua nave. Eu achei que seria incrível, mas é basicamente você transicionando de telas para telas, dando fast travel e carregando. Você andando com a nave no espaço é legal por 5 segundos. Quando você vê que você não está indo para nenhum lugar, entre aspas, sabe, perde todo o senso. As batalhas de nave começam a empolgar um pouco, mas também é meio que só aquilo, sabe? E falta alguma coisa, falta um primor no jogo, um polimento. E eu espero muito que saia atualizações. Eu não vou jogar mais, não consigo. Joguei umas 6 horas. Espero que tenha patches de atualizações que corrijam o jogo e corrijam vários pontos negativos. Eu trouxe os que mais me incomodaram, que foram esses, né? E espero que corrijam. A história pode ser maneira, pode ser super legal, mas esses pontos criaram um impacto para uma barreira, né, muito grande para eu querer continuar.
Muitas pessoas, principalmente o pessoal do YouTube, eles trabalham com isso, eles têm tempo de sobra. Eu, no caso, não trabalho com isso. Eu tenho um emprego, tenho uma família. Então, o tempo que eu tenho para jogar games é um tempo muito reduzido. É um tempo ali contabilizado milimetricamente no dia tal, no horário tal, de tal hora até tal hora, o jogo tal. E quando você dedica esse tempo específico, você pega um jogo ruim como Starfield, isso te deixa muito frustrado. Que é por isso que eu estou trazendo toda essa discussão aqui. É um tempo perdido, é um tempo que você fala, puxa, não acredito que eu perdi, sei lá, 4 horas que eu reservei ali, preciosas, que é difícil, né? As pessoas que também devem estar ouvindo aqui sabe como é, né? O nosso dia a dia é difícil. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E é difícil agendar aquele tempo para fazer, né, jogar um game, a gente que gosta de jogar videogame. É, tirando as nossas responsabilidades, né, dando prioridade para elas e sobrar esse tempinho pra gente jogar. É muito difícil arranjar esse tempinho. E quando a gente acha e joga um jogo desse, a gente fica super frustrado, porque você pensa, puxa, eu não acredito que eu perdi tempo com isso. Eu podia estar jogando, sei lá, o jogo tal que lançou, ou até revendo um jogo antigo que você queria muito jogar lá, que tá na sua lista. Você queria jogar, mas você deu prioridade pra Starfield, que saiu agora, e você achou que ia ser bom. Acontece, acontece, mas não deixa de deixar a gente frustrado. A vantagem, entre aspas, é que o jogo está no Xbox Game Pass. Então, se você tem lá a assinatura, entre aspas, você não compra, né, o jogo a preço cheio. Quem paga a assinatura R$ 30, ou quem assinar agora, que tem aquela promoção de apenas R$ 1. Então, isso realmente é interessante. Mas o meu maior desabafo, agora, né, o maior problema para mim de Starfield. Tirando tudo isso, eu até conseguiria jogar. O que mais me incomodou foi, ao passar do jogo, eu ver que o jogo era um shooter, era um FPS. Starfield é um Call of Duty. Tem elementos de exploração? Tem. Tem mundo aberto? Tem. Tem lá o sandbox para você criar o seu entreposto? Tem tudo isso. Mas a essência do jogo, eu queria jogar a história principal. Se eu gostasse, eu ia fazer o restante, né? Missões paralelas, conhecer os outros mundos. Eu tenho esse sistema, geralmente, nos jogos. Eu faço a história principal, curti, faço o restante. E é um shooter. Eu pensei que seria um negócio espacial, um nível mais NASA da coisa, meio astronauta mesmo. Mas o jogo é basicamente você sair metralhando e matando todas as pessoas. Pelas pessoas que você encontra. Tem lá o diálogo de persuasão, né? Mas é basicamente você matar todo mundo e várias armas. E perde um pouco o sentido. É só um jogo de tiro, no final das contas. E eu queria uma coisa diferente. Mass Effect tem combate? Tem combate. Só que o Mass Effect ele é fechadinho ali, né? Você já sabe que ele não é um RPG que você escolhe o seu personagem. Você até monta, né? Pode até mudar a aparência dele no começo do jogo, mas você sempre vai ser o comandante Shepard. Você é um comandante, você é um militar. E você resolve várias questões numa batalha, né, com as armas. Mas Mass Effect tem muito diálogo, muitas escolhas. Starfield parece que você não tem essa opção. Vê algumas pessoas invisíveis passando pelos personagens, mas você sabe que no fundo é um FPS. E isso foi o que mais me irritou, porque eu não sou fã de FPS. E mesmo se eu fosse fã de FPS, eu queria que o jogo tivesse possibilidades diferentes. Assim como Skyrim, se eu não me engano, tinha possibilidade diferente. Você podia passar certas missões sem ter que matar ninguém ou passar escondidos, né? Você queria, eu quero ser stealth no jogo. Você conseguia. Starfield eu não vejo esse tipo de coisa. Pelo menos não vi ainda. Pode ser até que eles corrijam, que seria muito bom. E só pontuando, que eu até ia começar o vídeo falando isso, aqui não tem guerra de consoles, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção, eu nem sabia que Starfield seria exclusivo de Xbox, porque, como eu falei, eu não acompanho esse tipo de coisa. Atualmente eu não tenho mais console, eu só jogo no PC, e eu não entendo esse negócio de guerra de console, pessoas que gostam mais da Sony, pessoas que gostam mais do Xbox, do Nintendo. Para mim isso é irrelevante, essas marcas para mim tanto faz como tanto fez. Se falirem também não faz diferença para mim.
Se chega lá a empresa X e compra, e comprou a Sony, por exemplo. Para mim, tanto faz, eu tô preocupado com os jogos. E com a maioria dos jogos vindo para PC, inclusive jogos do PlayStation para PC, isso me faz não precisar no momento de ter um console. Os últimos que eu tive foi. Aliás, o último que eu tive foi o Xbox One, que eu gostei, inclusive. Então não tem nada disso, tá, pessoal? Não tem, ele não gostou de Starfield porque ele gosta da Sony, que eu vi várias dessas coisas no YouTube recente. Eu até achei que isso nem existia mais. Eu achei que o pessoal nem brigava mais por coisa de videogame. Eu achei que tinha morrido lá com o PS3 e Xbox 360, que foi a época que eu comecei a migrar de vez assim pro PC, por mais que eu tive o Xbox One. E eu achei que isso tinha acabado, mas enfim. Então vamos lá, pessoal. Pode falar, né? Poxa, você joga no PC é Microsoft. Mas eu não acredito que seja a mesma coisa, porque PC você tem uma liberdade muito grande. E como eu falei, você até consegue jogar jogos da Sony. Vários jogos de PlayStation estão saindo na Steam com um certo, na verdade, um bom atraso, né? Eles vêm bem depois e nem sempre vem muito bem portado para o PC. Mas eu prefiro o PC porque gosto de jogos. No PC você pode jogar emuladores, enfim, eu não vou me estender nisso agora. Mas só para deixar claro que não tem nada contra o Xbox, nada disso. Tanto que meu último videogame foi um Xbox One. Eu não comprei o PlayStation, que preferi o Xbox. E isso também serve para um outro vídeo para falar sobre isso, inclusive. E para deixar claro também que não é uma certa perseguição, né? Eu acho meio ridículo ter que falar isso, mas como tem muito disso na internet. Tears of the Kingdom, que é um jogo que eu joguei também e eu não gostei, tá, pessoal? Então, só para vocês verem que é um jogo que nem é Sony nem Xbox, é Nintendo. É um jogo que é super bem avaliado e eu achei mais do mesmo o primeiro. E eles perderam uma grande oportunidade de fazer algo grandioso com esse novo jogo. Mas aí eu detalho isso em um outro vídeo. A questão é, voltando agora para o assunto de Starfield. Eu me frustrei porque eu investi um tempo que era muito precioso e queria estar jogando outra coisa. E durante todo o tempo que eu jogava Starfield, eu só ficava pensando como eu poderia estar jogando outra coisa e principalmente saudade de Mass Effect, que foi inclusive o porquê que eu comecei a rejogar agora, né, com a Legendary Edition, Mass Effect. Porque eu zerei os originais. Teve essa Legendary Edition que eu peguei recentemente e eu não tinha começado ainda. E esse foi o start que me deu para querer voltar a revisitar todo esse universo de Mass Effect. E, poxa, isso é meio. É complicado, porque um jogo novo te fazer sentir saudade de um jogo antigo, porque o antigo era um jogo de, sei lá, 10 anos atrás, eu não sei quantos anos tem o Mass Effect 1. Te relembrar de um jogo atrás e se lembrar que ele era melhor do que Starfield, que é um jogo que ficou anos em desenvolvimento, milhões, né? Quantos que eles não gastaram com um jogo desse escopo, né? Dessa magnitude, vamos dizer assim. Então é complicado. Não é rage, não é nada. No final das contas é só um jogo de videogame. Mas o que me deixa chateado, toda essa discussão de Starfield, é o que está acontecendo com os jogos. Porque não é só Starfield. Como eu falei, eu não gostei de Tears of the Kingdom. Não é só Starfield. Vários games que estão chegando, eles estão vindo uns jogos sem vida, sem alma. Jogos ruins, muitos jogos podres, inclusive. Isso me deixa muito chateado, porque eu sou uma pessoa que gosta de jogar muito videogame, assim como muitos, né? Gostam de jogar videogame e a gente é o cliente, a gente quer um produto bom. Pode. Você sabe que no fundo a empresa ela quer lucrar. Pode ser. Você sabe que no fundo a empresa ela quer lucrar, né? Isso é óbvio. Mas o mínimo decente que a empresa pode fazer é oferecer um produto de qualidade, um produto bom. Pode ser que não seja o melhor do mundo, mas é meio condizente o custo-benefício daquilo que você está pagando, certo? E a gente vê que os jogos, em geral, não está acontecendo isso. Você paga valores astronômicos, 200, 300, 400 reais, e o que você recebe não condiz com o que você pagou. Eles tentam fazer parecer que vale a pena enfiando coisa no jogo, mas são coisas vazias, supérfluas,
E você nota isso ainda mais quando vem uma produtora indie, que às vezes estão, sei lá, 5 caras na casa deles, fazem um jogo com os gráficos que você sabe que são gráficos datados ou gráficos simples, mas que consegue fazer uma história e colocar uma paixão no jogo que faz ser melhor do que muito jogo AAA, que foi investido milhões e vários anos de desenvolvimento. Então a gente vê que tem um problema aí, um problema muito sério. Inclusive, claro, não acontece só nos games, na música, no cinema, mas também não dá para estender esse assunto aqui agora. Mas deixo aqui essa reflexão, né, sobre o mundo dos games e sobre como está caminhando para uma coisa supérflua. Está aparecendo até redes sociais, né? Conteúdo supérfluo, sem sentido, bobo e sem falar caro, né? Por mais que o Starfield esteja no Game Pass, o que é muito bom, temos que elogiar isso, né? Os jogos em si estão ficando complicados hoje em dia. Muitos jogos desanimam, até por isso que eu parei de ver trailer, porque os trailers não correspondem com o jogo. Sai o jogo, eu vejo que o pessoal tá falando, eu vejo, jogo tal saiu, legal, dou uma olhada, gostei, compro, né? Jogo, se gostei, continuo jogando, mas enfim. Essa é a minha análise, desculpa o desabafo, queria trazer aqui para vocês. E acompanhe então as minhas gameplays, estou trazendo Mass Effect. Infelizmente não tem legenda em português, eu procurei ali, não consegui achar. Talvez tenha como baixar um mod para deixar em português, mas os diálogos são bem tranquilos, assim, né? Se você entende um pouquinho de inglês, dá para empurrar ali com a barriga e seguir em frente o jogo. E a história do Mass Effect é muito legal. Os gráficos do primeiro realmente por mais que esteja ali no remake, né, entre aspas, é meio datadinho ainda, né? Todo o Mass Effect 1 é meio complicado, mas a história é muito boa e dá início pro Mass Effect 2, que é a obra-prima, né, dessa trilogia, tirando o Andrômeda de fora, né? Trilogia do Capitão Shepard, que começa com 1 termina com 3. Então acompanhe. Desculpa pelo o vídeo ser muito longo. Se não é inscrito, se inscreva. Pretendo trazer mais análises, né? Inclusive do próprio Tears of the Kingdom. Se vocês gostaram desse tipo de análise, né? De eu falando o porquê que eu não gostei do jogo, e não consegui jogar, tá bom? Então, se inscreva, deixa o joinha para ajudar no canal. E estamos juntos, galera. Até mais.